Mas eu quero explicar para vocês as mentiras dessa notícia, né? Eu sou professor, doutor em Direito, mestre, doutor. Existem 4 tipos de pessoas que se remuneram, que ganham dinheiro público. Secretários de governadores, presidentes de empresa pública. Eu, presidente da República, não. A hipótese em que ministro, secretário, presidente de empresa pública, os altos executivos da administração federal podem receber presentes. Mas esse código não inclui o presidente da República. Ele deixa expressamente fora o presidente da República. Portanto, senhores, o presidente da República, pela legislação, pela Constituição, pode receber o presente que for. Pode ser um broche, uma caneta, um Rolex, um colar cravejado de diamante. Pode, porque a Constituição diz no artigo 5º, ninguém é obrigado a fazer, nem é proibido de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei. E não existe lei que proíba o presidente de ganhar presente e de ficar com ele. Eu sou professor, doutor em Direito. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal, que eu sou o professor Jusemar. E aqui nós falamos sobre filosofia, política, direito, não necessariamente nessa ordem, dependendo do tema do dia, um pouco mais para um pouco mais para outro, mas quase sempre haverá uma relação, uma intersecção entre essas áreas de estudo, que são aquelas às quais eu me dedico. E se é a primeira vez que você está aqui, eu peço que desde já você se inscreva no canal, ative as notificações, já curta esse vídeo. E se chegar lá no final você não tiver gostado, não tiver concordado, não tem problema, dê o seu dislike e escreva um comentário, diga por que você não gostou, o que você não concorda, e será um grande prazer poder contar com a sua participação aqui conosco. E se você se interessar por esse conteúdo, além da inscrição nesse canal, pode me seguir também aí nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo, e eu espero vê-los por lá também. E nesse vídeo de hoje a minha ideia era continuar aí analisando, né, os desdobramentos que temos observado com relação a esses casos, eu ia falar esse caso, mas também a esses casos que têm sido aí divulgados no noticiário, né, envolvendo as investigações da Polícia Federal, as apurações que têm sido feitas em relação às condutas do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o seu governo, juntamente aí com muitos envolvidos, né, no seu grupo político, na sua equipe de governo. E não é à toa que uma das acusações é justamente a de formação de uma organização criminosa para a prática de diversas infrações ilícitas de natureza jurídico-penal. E com isso, desde já, a gente, como eu tenho procurado fazer aqui, desde já a gente tenta afastar quaisquer questões políticas aqui envolvidas. Então, se você tem alguma simpatia por essa vertente política, ou mesmo se também você está aqui porque você não gosta, não adere a esse grupo político, eu mesmo me incluo dentre esses críticos, né, ao bolsonarismo, a ideia é que, independentemente de um posicionamento político ou ideológico em relação a isso, a gente possa focar naquilo que existe de técnico, de objetivo em relação a esses fatos. Muitas das vezes é difícil a gente se despir, né, dessa roupagem mais política, dessa simpatia ou antipatia e ter uma análise mais concreta, mais empírica sobre todos esses fatos. Mas o nosso desafio é sempre esse é o meu compromisso aqui no meu canal. E por isso, essa relação, né, essa intersecção entre essas áreas que eu me dedico a estudar, que é a filosofia, especialmente a filosofia do direito, a política, porque os fatos, o direito é político, e claro, como eu acabei de dizer, o próprio fenômeno jurídico, dada a minha formação técnica, acadêmica e profissional no campo do direito. E tendo dito isso, feita essa rápida introdução aqui sobre o vídeo de hoje, o que eu vou procurar tratar aqui hoje é justamente alguns dos principais argumentos que já têm surgido em relação a esses fatos, focando aqui em alguns deles que têm sido divulgados, como vocês viram pela introdução do vídeo, por apoiadores e até mesmo alguns dos envolvidos. Veja só, pessoal, a minha ideia hoje era focar aqui apenas
nesse corte, nesse trecho do vídeo aí, desse apoiador do Bolsonaro, o ex-MBL, o Pavinato, tem um canal enorme, de grande audiência entre os bolsonaristas e os simpatizantes aí da direita dita conservadora. Mas veja, as novidades e as mudanças e as revelações são tantas e tão rápidas e tão vertiginosamente divulgadas que nós já estamos aqui há menos de uma semana da última notícia, né, sobre o indiciamento das joias, e já temos agora um outro caso envolvendo essa tal de ABIN paralela, envolvendo diretamente um dos grandes nomes do bolsonarismo, que inclusive hoje é candidato a prefeito no Rio, que é o delegado Ramagem, que se envolveu numa polêmica quando da sua nomeação, inclusive, né, como por indicação do Bolsonaro para chefe da Polícia Federal. O sonho do Bolsonaro, né, sempre foi ter os seus homens de confiança, né, dentro das instituições. Já tentei trocar a gente da segurança nossa, entendeu? E não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda. Eu não vou esperar fuder minha família. De sacanagem? O amigo meu. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence a censura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. E teve a sua nomeação barrada pelo STF, salvo engano, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. E por conta dessa revelação recente, ele emitiu aí algumas notas, até mesmo lá no seu perfil do Twitter, que eu vou colocar aqui daqui a pouco, tentando trazer alguma explicação aí sobre o seu envolvimento e tudo mais. Mas o que eu tentei fazer foi traçar, aproveitando que eu já havia me preparado então para esse vídeo sobre a tese de defesa do Pavinato, vocês vão entender daqui a pouquinho. Então eu tentei fazer uma relação, né, entre esses argumentos para vocês verificarem, inclusive juntamente comigo, né, que há um certo padrão na escolha desses argumentos, conforme as informações vão sendo liberadas, né, para nós, no público, enquanto esses inquéritos não são de fato concluídos, né, e tornados de fato públicos com os detalhes todos, como que essas, aí de novo, entre aspas, sempre usando essa expressão, narrativas, como que elas vão sendo construídas e como que elas vão sendo pensadas justamente para se favorecer, inclusive até mesmo politicamente, desses fatos e tentando, de alguma maneira, minimizar a gravidade dessas revelações, né? E, futuramente, claro, as eventuais consequências poderão trazer para esses envolvidos. Então, em linhas gerais, serão esses os pontos centrais da nossa análise de hoje. Bem, então eu vou começar aqui pelo ponto que é mais recente, que surgiu inclusive de ontem para hoje, né? Que são essas notícias que tratam da tal ABIN paralela ou do gabinete do ódio, entendam aí como vocês quiserem, né? Cada veículo de imprensa se refere de uma maneira, né, a essas investigações, mas aqui só para ter uma referência mais ou menos oficial, né? Trata-se, na verdade, da chamada Operação Última Milha. E aí eu tô lendo aqui um trechinho, né, do G1, onde se explica que essas investigações da competência da Polícia Federal, né, tiveram sigilo retirado na quinta-feira, e a finalidade dessas investigações seria apontar uma série de irregularidades no uso de sistemas da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, e a acusação é de que essas irregularidades seriam justamente porque todo o sistema da ABIN teria sido utilizado para a espionagem de autoridades e desafetos do governo Bolsonaro. E aí, no caso, né, claro, além do próprio Bolsonaro, haveria aí o envolvimento de diversos integrantes daquele governo, né? E eu acho que o que mais se destacou aí dentre eles foi o ex-delegado Alexandre Ramagem, que hoje é deputado, é candidato a prefeito no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Vamos ver se vai durar a sua candidatura depois dessas revelações. E tudo indica, né, que haveria aí, se eu não me engano, não foi divulgado o teor todo desse elemento específico de prova, que teria sido um áudio ou uma reunião, sei lá, um vídeo de cerca de 1 hora,
onde haveria ali uma revelação do uso de uma espécie de um aplicativo espião que teria sido usado justamente para esse tipo, né, de abordagem, espionagem mesmo, né, de uma série de personalidades e de desafetos e de alguns casos até mesmo de integrantes ou supostos apoiadores do governo do Bolsonaro. E o que parece mais revelador desse fato seria, pelo que foi divulgado até agora, seria um favorecimento direto, pessoal, naqueles casos lá envolvendo a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então, para um contexto geral, é isso. Foi essa divulgação que apareceu, então, nos noticiários principais aí da imprensa. E aí, o que o Alexandre Ramagem disse lá no seu perfil do Twitter? Eu vou pegar aqui para colocar para vocês. Então, no primeiro momento, vocês vão ver aí, né, que ele basicamente tenta justificar que não haveria irregularidade nenhuma no uso desse sistema chamado First Mile, dizendo aí que outras instituições também utilizam disso, que a aquisição foi regular, com parecer da AGU, que não teve monitoramento de nenhuma autoridade, nem de nenhuma personalidade, que não houve interceptação, nada disso. Beleza, ele começa fazendo essa justificativa, mas ele já se antecipa dizendo aí sobre essa citação desse elemento de prova. Em tese não teria havido influência nenhuma e tudo teria se resolvido na esfera judicial. Então basicamente é isso aí que ele apresenta como argumento na sua defesa. Então, veja só, qual que é a ideia aqui que eu vou desenvolver depois mais à frente nesse vídeo aqui em relação à tese de defesa do Pavinato no caso das joias. A ideia, pessoal, é de primeira mão, né, como eu disse, sem termos ainda detalhes do processo, das acusações, nós ainda estamos falando de elementos investigativos, né, indiciários, ainda em fase de investigação. A ideia é sempre trazer como justificativa uma espécie de pseudo-legalidade às condutas que foram tomadas, né? Lembrando que existe um princípio no âmbito do direito público, né, de que determina que as autoridades públicas, políticas ou não, agentes políticos ou não, só podem fazer aquilo que a lei autoriza. Não existe exceção, não existe meio termo que aceite qualquer tipo de violação da norma jurídica, e por isso é tão importante trazer essa ideia de que tudo é feito dentro da legalidade, sem nenhum tipo de irregularidade, coisa do tipo. Ou seja, não se nega o fato, tenta-se argumentar no sentido de que não, calma lá, existe uma lei, existe uma norma que me autoriza a fazer isso. Outros fazem, outros órgãos utilizam do mesmo sistema, então por que a minha conduta seria irregular? Então é esse o ponto. E nesse primeiro momento, uma vez se vendo acuados, né, por conta do que vai sendo divulgado na imprensa, tenta-se imprimir aí para depois eventualmente convencer a opinião pública de que tá tudo ok, tá tudo bem, de que não fizeram nada de errado, mas é claro, nem eu tô aqui também para dizer se há ou não elementos concretos para justificar uma condenação qualquer. Quem vai dizer isso, obviamente, é a justiça lá na frente, num outro momento. O que nós estamos fazendo aqui é apenas uma reflexão, antecipando eventuais conclusões que poderão ou não vir a partir daí. Reforçando o que eu disse antes, que é o seguinte: de fato, argumentos que convencem e que realmente têm algum tipo de valor jurídico são aqueles que são pautados, fundamentados, construídos a partir de uma lógica jurídica, objetivamente falando. Ainda que, obviamente, tenham algum tipo de relação com a questão política. Ou seja, todos esses casos que costumamos discutir aqui e que temos tratado ultimamente aqui no canal, tem sempre um pezinho na política, mas é importante que a gente saiba, justamente para ter uma opinião aqui isenta, separar o que é política, que é narrativa, e é por isso que eles usam muito essa expressão, do que é de fato argumentos jurídicos, argumentos técnicos, que esses sim é que vão valer no momento de se ter uma decisão definitiva sobre um caso como esse. Então, sobre esse ponto aí, só para a gente ficar um pouquinho mais atualizado com o noticiário da semana, em princípio, é só mesmo essa introdução que eu gostaria de fazer, mas na verdade o ponto central desse vídeo será agora na sequência, né? O que virá agora na sequência, mas que vocês verão tem relação, tem uma intersecção com esse ponto aqui que eu já tratei agora.
Mas claro, calma, eu vou desenvolver melhor isso daqui a pouquinho. Quando tivermos mais informações sobre essa questão aí da BIM paralela, desse gabinete do ódio, inclusive tem várias já informações interessantes, eu espero poder fazer, sei lá, talvez na semana que vem, um vídeo específico sobre isso, que eu acho que é um tema bastante interessante também. Nós temos aí uma espécie de um resquício da ditadura, né? Ou seja, é uma característica também aí desse governo passado, né, do Bolsonaro, esse saudosismo do período ditatorial, e nós vamos discutir sobre isso, mas, como eu disse, num vídeo específico e mais detalhado, com certeza, sobre esse assunto. Agora vamos ao ponto, né, que originalmente eu pretendia, então, tratar nesse vídeo aqui de hoje, e aí acaba chegando com um pouco de atraso, né, porque a semana passa voando, os assuntos vão sendo atualizados e vão ficando meio datados. Porém, como eu disse, conforme vocês verão aqui, né, esse vídeo, inclusive, do Pavinato, ele é até um pouquinho aí datado. Depois eu coloco os dados aqui na descrição do vídeo, né, data, onde vocês vão encontrar o link para vocês assistirem na íntegra e também tirarem as suas próprias conclusões. Mas o que eu quero mesmo que vocês percebam é que, seguindo essa mesma linha, né, de que sempre há uma tese jurídica que pode favorecer, uma interpretação de um determinado fato que pode ser aplicado em relação a essa norma. Vejam, pessoal, isso é uma técnica, é um subterfúgio, muitas das vezes utilizado mais de maneira política do que jurídica, algo que cola muito mais nessas chamadas, de novo, narrativas políticas do que necessariamente no campo da justiça. Porque conforme eu vou demonstrar aqui, tudo que foi dito, tudo que vai se tentar construir para elaborar essa defesa, embora ela aparente ser sofisticada, pautada na lei, vocês verão que não passam de falácias, não passam de uma espécie de distorção do que realmente são os conceitos jurídicos, do que de fato argumentos que serão convincentes e eficazes para afastar, então, de antemão, essas acusações e elementos de prova sobre esses fatos que já têm sido divulgados. Eu vou repetir mais uma vez. Tudo que nós estamos tratando aqui é com base no que foi divulgado na imprensa. Não temos ainda processo, detalhes aprofundados sobre esses fatos. Então, tudo, de uma certa maneira, ainda são análises um tanto quanto superficiais sobre esses fatos. Mas mesmo em se tratando de uma análise superficial, algumas delas, como eu disse, e eu vou repetir aqui, não passam de bobagem. E, de novo, tem muito mais um caráter político, de tentar aglutinar a militância e tudo mais, de manter aí uma certa união em torno da defesa do seu político de estimação, do que qualquer outra finalidade. E é isso que eu vou demonstrar aqui agora. Agente político não, agente político é o presidente, é o governador, é o prefeito, é o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o vereador. Esses são eleitos pelo povo e têm um mandato. O ministro, o secretário-presidente de empresa pública é servidor público. Mesmo que nomeado, mesmo que de confiança, ele cai na lei do servidor público e não pode receber presidente. Então quem pode, a princípio? Presidente, governador, prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Tá claro isso? Eu quero que todo mundo tenha isso bem claro, para entender a mentira dessa notícia e a injustiça dessa ação. E para dizer que a Polícia Federal é uma vergonha, porque os seus delegados são concursados com concursos difíceis e não saberem disso é uma vergonha. Pode ser que ministro, secretário, presidente de empresa pública, os altos executivos da administração federal podem receber presentes. Mas esse código não inclui o presidente da República. Ele deixa expressamente fora o presidente da República. Portanto, senhores, o presidente da República, pela legislação, pela Constituição, pode receber o presente que for. Pode ser um broche, uma caneta, um Rolex, um colar cravejado de diamante. Pode, porque a Constituição diz no artigo 5º, ninguém é obrigado a fazer, nem é proibido de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei. E não existe lei que proíba o presidente de ganhar presente e de ficar com ele. Existe uma legislação só que trata de presentes do presidente da República, que é a Lei 8.394 de 91, do governo Fernando Collor, que diz que os presentes que um presidente ganha são dele, são privados. Não é do público. Essa lei diz isso. Mas existem alguns presentes que são de interesse público. E interesse público não é bem público. A União pode se interessar, mas não é dela, é do presidente. Aí, 11 anos depois, sai o decreto 4.344 de 2002, que define o que é o bem pessoal privado do presidente que ele ganhou de presente, de interesse público. E esse decreto, ele fala de bens de natureza arquivística, bibliográfica e museológica.
Joia e relógio não tem natureza arquivística, bibliográfica nem museológica. Só se fosse o primeiro relógio de pulso inventado, o Cartier. Então, nesse caso das joias, não pode existir crime, porque não tem lei anterior que o defina. Não pode existir pena, porque não tem prévia combinação legal. Não pode existir inquérito, porque não há crime. Então, tudo isso que estão fazendo com Jair Messias Bolsonaro e todos os arrolados nesse inquérito autoritário, antidemocrático, ilegal, antijurídico, esse verdadeiro golpe contra o Estado Democrático de Direito, golpe violento, porque a polícia tem um monopólio da força, é uma vergonha. Então vejam, é essa a tese do nosso doutor Pavinato. De doutor para doutor, então eu estou aqui também para poder analisar e dizer que isso que ele falou é uma tremenda bobagem, qualquer um pode ver isso. Veja que basicamente ele está querendo dizer o seguinte: existem categorias de servidores diferentes e de fato eu posso também aderir a parte dessa tese no sentido de que o direito administrativo realmente ele traça um conceito específico de agente político, mas isso de forma alguma isenta esse detentor de cargo público, como um presidente da República, um governador, um prefeito, um deputado, senador, ou mesmo, vocês verão, juízes, promotores de justiça, delegados de polícia, porque eles também exercem função pública relacionadas ou ligadas a um dos poderes do Estado, e isso não lhes dá o poder de serem imunes à responsabilidade, sobretudo no que diz respeito ao tratamento dos recursos públicos. E vejam vocês, então, como ele diz aí, né? Então ele pode receber presentes e tudo mais, e que ele pode incorporar, dele, ele pode fazer o que quiser com esse presente. Vejam, Collor de Mello foi impeachmentado porque uma das acusações é que ele teria recebido uma elba. Eu não sei, talvez muitos aqui que talvez possam assistir esse vídeo não se lembrem, né, desse caso do Collor. Mas é só pesquisar aí, verificar lá atrás. Uma Elba, era um veículo, um Fiat, né? Um veículo da Fiat. Na época era um carro popular, digamos, ou talvez um pouquinho acima, né, da categoria popular, mas, poxa, uma Elba, né? Um sítio de Atibaia, um apartamento no Guarujá. Aliás, quantos apartamentos no Guarujá? Um conjunto de joias, como aquele, acho que é o mais, eu não lembro agora o nome, depois eu posso colocar aqui, mas aquele mais destacado, né, daquele conjunto de joias, que, salvo engano, teria um valor equivalente a $600 mil. Só aquele conjunto de colar com pulseira, não sei o que lá, fora todas as demais, né, a soma de todos os demais objetos aí que foram, né, enquadrados nesse caso aí do esquema da venda das joias. Até teve uma polêmica para quem acha, né, que a questão dos valores é o que realmente importa, e de fato não é o valor em si que importa, mas teve uma pequena polêmica, porque em princípio alguns veículos de comunicação divulgaram, né, que o valor que teria sido embolsado pelo Bolsonaro teria sido de 25, alguma coisa milhões, sendo que, salvo engano, esse seria o valor da totalidade desses bens, do relógio, das joias, das esculturas, né, que foram recebidas de presente, né, e depois a gente vai falar também sobre isso, mas que o que consta de fato que teria em tese, né, de acordo com as acusações e as investigações da Polícia Federal, que teriam sido incorporados ao patrimônio pessoal do Bolsonaro, seria o equivalente a 6,8 milhões. Pode até ser que seja uma quantia pequena comparada com os PIX que o ex-presidente recebeu dos seus apoiadores, que, salvo engano, foi em torno de 17 milhões, mas veja, nós estamos falando de valores na casa dos milhões. Então, vejam, não faz nenhum sentido essa tese. Por isso que eu digo, é uma tremenda de uma bobagem isso que foi dito aí pelo doutor Pavinato, né? Bem, diga-se de passagem, né? Apoiador de carteirinha do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? Então, isso aí realmente é uma simples passada de pano para dizer que, ou criar aí, como eu disse, um pseudo-argumento jurídico segundo o qual haveria, então, aí a possibilidade, né, a autorização legal para a incorporação desses valores
desses bens ao patrimônio pessoal do presidente da República, sendo que eles foram recebidos, digamos, em razão do seu cargo. Isso é fato, isso aí não tem... hoje isso não tem mais o que se discutir a partir, então, do parecer do Tribunal de Contas da União. Vou deixar aqui a referência também desse parecer, onde há, né, a definição do que vem a ser objeto de caráter personalíssimo, mas, vejam, sempre se excluindo aqueles bens de valor inestimável. Porque, olha, afinal, tem até um exemplo, né, nesse parecer, em que o relator, que foi o Valton Alencar Rodrigues, utilizou-se, né, para exemplificar aí situações parecidas, né, onde ele diz o seguinte, abre aspas, imagine-se, a propósito, a situação de um chefe de governo presentear o presidente da República do Brasil com uma grande esmeralda de valor inestimável ou um quadro valioso. Não é razoável pretender que, a partir do título da cerimônia, os presentes, valiosos ou não, possam incorporar-se ao patrimônio privado do presidente da República, uma vez que ele os recebe nesta pública qualidade. Então, veja, esse exemplo é bastante claro, né? Uma esmeralda pode ser um objeto minúsculo, um anel, um brinco, né? Alguma coisa parecida, né? Que você fala, é um presente, é um relógio, é um óculos, né? Sei lá, um objeto qualquer, mas que tem um valor inestimável. Um quadro, imagina um quadro aí do Picasso, do Van Gogh, né? Às vezes pode ser um rascunho, pode ser um papelzinho qualquer, mas de valor inestimável. E muitas das vezes, muitíssimo superior à soma de todos os salários que esse cargo ou essa função pública possam somar ao longo dos anos. Então não é minimamente razoável. Pavinato, esses outros aí defensores do Bolsonaro parecem ignorar a existência dos chamados princípios da administração pública, que estão previstos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Normalmente ou vulgarmente são conhecidos pela sigla LIMP, com aquela ideia de limpar a administração pública mesmo da corrupção. Pô, não é corrupção, não é a bandeira da corrupção que muitos desses aí de direita, ou pseudo-direita, ou conservadores, pseudo-conservadores, muitas das vezes levantam, no sentido que tem que ter um limpa, né, na administração pública. Justamente existem esses princípios para se estimular justamente a probidade, né? O bom trato, o cuidado, o zelo com a coisa pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, você receber um bem de valor inestimável, incorporar, enriquecer com esse valor, isso estaria de acordo com quais desses princípios? Com a moralidade. Você pode pensar, não, beleza, pode até existir uma lei que não proíbe, como diz aí o Pavinato, né? Só que fazendo uma interpretação completamente errada da legislação, ignorando o parecer do próprio TCU, que é de 2016. O Bolsonaro, seus assessores, ajudantes de ordem, como o Cid, né? Coronel Cid, aí, Tenente Coronel Cid, eles tinham o dever de saber dessas normas e sabiam. Tanto que essas normas foram barradas na Receita. Eles enviaram funcionários lá para tentar resgatar essas joias. Trouxeram esses objetos tudo ali, mocosado nas suas bagagens. Tanto que teve lá um cavalinho, parece bonito, não sei se é de ouro, do que é, que acabou quebrando na viagem. Olha só, fizeram sabendo que estavam contrabandeando essas peças. E sabiam que ao vender, esse valor seria os valores. Inclusive, tem aí a acusação nesse mesmo relatório, né? Mostrando que o pai do Tenente Coronel Cid foi levar o dinheiro vivo na mão do Bolsonaro. Então, que legalidade é essa? Que moralidade é essa? Como eu disse, ainda que houvesse autorização legal, e não há, seria imoral. Esse pessoal aí não vive pregando a moralidade, a moralização da coisa pública. Tudo balela, você vê que tudo não passa de bomba de fumaça. Isso não é só discurso para militância de seus apoiadores e no final fazem exatamente o que muitos outros governos, inclusive o PT, faz e vem fazendo.
né? E por último, só para concluir aqui, porque esse vídeo já está ficando mais longo do que eu imaginava, uma coisa que quase ninguém está falando, né? Ninguém faz esse tipo de negociata por nada, né? Então vamos tentar nos lembrar aqui, eu até vou procurar me aprofundar melhor isso para um vídeo futuro qualquer, mas ninguém está falando, né, das razões pelas quais tais objetos, e aqui ninguém tem mais dúvidas sobre o valor inestimável deles, né? E talvez aí esteja a razão pela qual Bolsonaro e seus familiares fizeram de tudo para poder colocar isso no bolso, né? Mas os motivos reais que fizeram com que esses presentes fossem dados a eles, né? E todo mundo vai se lembrar que não houve, durante o governo Bolsonaro, a venda das refinarias de petróleo, das concessões aí de empresas de gás e energia, ou seja, tá tudo relacionado. E mais uma outra coisa, né? Mais um outro detalhe que vai vindo à tona conforme esses inquéritos vão sendo divulgados e vão sendo finalizados. Não só essas negociatas escusas aí feitas, né, por debaixo do tapete no governo Bolsonaro, que diz que acabou a corrupção, não acabou nada, né? Todos esses casos envolvendo o Bolsonaro, os bolsonaristas, estão relacionados, gente. Todos. Das fake news, o inquérito das fake news, passando pela falsificação dos cartões de vacinação, que eram necessários para a viagem ao exterior, a tentativa de golpe e a venda das joias, né? Então, esses 4 eventos, ou esses 4 conjuntos de crimes, estão todos relacionados. Todos relacionados. Então, as fake news, ou a forma como eles conseguem manipular a opinião pública por meio lá do tal do gabinete do... eu estava esquecendo. E o gabinete do ódio, aí a BIM paralela, né? Então, a forma como eles lidam, né, com a sua comunicação nas redes, fazendo, então, essa malha, né, essa rede de comunicação entre apoiadores e perseguição a opositores, fazem isso para poder dominar, né, a comunicação e a forma como os fatos são divulgados e transmitidos, né? Fazendo então que aí sim as narrativas possam se encaixar exatamente na visão de mundo distorcida que eles têm, que é basicamente a de destruição das instituições e do próprio Estado democrático de direito. Então tudo isso serve como uma espécie de preparo do terreno no campo ideológico para depois poder, então, justificar as suas ações. E aí sim, concretas, né? Ou pelo menos que tentaram ser concretas, né? No sentido de usar o máximo possível do espaço público, das instituições públicas, para benefício próprio, para ganho próprio. No caso do Bolsonaro, ele, os seus filhos, seus familiares e os seus conluiados ali, todo o seu entorno, né, o seu staff, seus assessores, seus apoiadores. Isso inclui, inclusive, os veículos de mídia, né, que durante todo o período do governo fizeram basicamente o papel de relações públicas e propaganda do governo. Não preciso nem citar aqui quais veículos de comunicação foram esses. E daí vem essa tentativa de golpe, né? Esse caso especificamente ainda terá que ser concluído, né? Mas pelo que já foi divulgado e os elementos que já foram disponibilizados aí para conhecimento geral já nos permitem, de uma certa forma, tirar certas conclusões, né? Ou seja, o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, questiona as urnas, questiona a lisura das eleições, deixa aí, né, a sua rede de apoiadores e eleitores aí toda alvoroçada, sempre falando, daqui 72 horas, daqui 72 horas vai acontecer alguma coisa, então fiquem aí mobilizados na frente dos quartéis e tal. Ele vai para os Estados Unidos, porque depois ele mesmo admite, né? Eles são, como eu disse, são muito atrapalhados, né? Para não falar outra palavra aqui. Eles mesmos se entregam, né? E aí o Bolsonaro recentemente ele disse isso, né? Estava pressentindo que ia acontecer alguma coisa. Aí acontece o 8 de janeiro, aquela quebradeira toda, mas tá tudo ligado, tá tudo relacionado.
E essas vendas de joias para quê? Para ele ter lá a sua grana, para poder se sustentar lá nos Estados Unidos, ter que pagar por todos esses planos aí, seus apoiadores, os foragidos que ainda estão lá no exterior, e veja, e tudo tá vindo à tona, né? E a delação do Mauro Cid tratou de tudo isso. Então, o que nós estamos vendo agora é apenas mesmo as conclusões aí iniciais, mas ainda nós veremos, espero, né, o quanto antes, a denúncia que virá pelo Procurador-Geral da República, primeiro, nesse caso, talvez da vacinação, nesse caso agora das joias e da ABIN paralela, que já estão sendo concluídos, e depois, finalmente, da tentativa de golpe. Bem, então era isso. Eu acabei desviando um pouco aqui do que eu queria ter trazido aqui para esse vídeo. Eu separei aqui os conceitos, né, enfim, que são citados aí pelo Pavinato, mas, enfim, o vídeo já ficou longo, não vou ficar citando aqui. Se for o caso, eu coloco aí na descrição do vídeo, ou depois faço um vídeo curtinho, só destacando esse ponto, aí eu coloco aí depois no canal. E eu tenho certeza que vocês vão entender e vão fazer a relação com esse vídeo aí para quem chegou até aqui, tá bom? Eu, inclusive, aproveito para dizer aqui, ó, quem quiser entender melhor um pouquinho do contexto do que nós estamos tratando, eu falei nesse vídeo aqui, que está aí no canal, foi praticamente o último vídeo anterior a esse, e só gostaria mesmo então de agradecer mais uma vez a todos e todas que vieram aqui. Mais uma vez eu lembro, se não estiverem inscritos, façam aí a sua inscrição no canal, ativem as notificações, dê um like se você gostou, dê um dislike, não tem problema, deixe aí os comentários sobre o que vocês pensam aí sobre tudo isso, e até o próximo vídeo, pessoal, um abraço.